Boa tarde, voltamos aqui com a programação. Agora teremos live com a doutora Tamires, que ela é dentista, e vai falar aí um pouco, né, da importância com a saúde bucal das crianças, que também é muito importante. Vamos só aguardar ela. Vou mandar a solicitação. Deixa eu só fixar aqui o comentário rapidinho. Pronto, deixa. Boa tarde. Oi, Gabi, tudo bem? Tudo ótimo com você? Tudo tranquilo. Como é que tá o áudio? Deixa eu ver aqui. Tá tudo Tá bem o ok. áudio? Tô ouvindo e vendo direitinho. Tá ok. Pronto, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a saúde bucal nas crianças. É super importante, né? Começar já Isso. das Como é que tá crianças. como é que estão as lives, a feira da Celebra Kids? Já começamos hoje. Pela manhã teve uma live e vamos embora. Vamos lá, o pessoal já tá entrando. Isso aí. Bom, gente, Lembrando, né, que o contato da doutora também está aqui. isso. Agora é doutora Tamires Leite, tá? O Instagram. Isso. Tá aqui já. Vocês podem depois entrar em contato, né? Também no link da bio, tá? O contato de todos os expositores. Fica mais fácil para depois entrar em contato pelo link também. Isso, a gente vai Rosalie, boa falar tarde. muito. Rosali sempre marcando presença. É isso aí, muito bem. Ivani Lima. Sejam todos bem-vindos. Então Bem-vindos. vamos Vamos começar. começar? Vamos. Conte aí um pouquinho, faça a sua apresentação para o pessoal Bom, conhecer. novamente, né? Meu nome é Tamires Leite. Eu sou especialista em plantodontia e prótese dentária, mas desde que me formei, atendo muitas crianças, atendi em lugares que tinha, a gente fazia essa parte da odontopediatria, então já são 8 anos trabalhando um pouco com a odontopediatria, trabalhando tanto na parte preventiva, do bebezinho até chegar à pré-adolescência e adolescência. Isso. E aí, hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre a saúde bucal das crianças, tá? Tem algumas perguntas que sempre me fazem. Por exemplo, quando levar, qual a melhor idade para a criança começar a ir ao dentista, né? Os papais e as mamães sempre têm essa dúvida, ficam um pouco angustiados e não sabem quando levar, né? Se é realmente logo no primeiro dentinho, se espera um pouco. E eu vou explicar um pouquinho por que eu aconselho, né, os papais e mamães levarem as crianças desde o primeiro dentinho, tá? Pra gente. Aliás, eu ainda digo mais. Eu ainda digo que o ideal é a mamãe fazer um pré-natal odontológico, fazer o acompanhamento durante a gravidez, antes desse bebezinho nascer, tá? Para poder a gente cuidar da saúde bucal da mãe, e aí a gente já vai estar cuidando da saúde bucal do filhinho ou da filhinha que está por vir, tá bom? Só que passando um pouco desse pré-natal odontológico, né, que a gente faz a parte da prevenção na gravidez, e aí essa criança nasce, né? Tem a parte da amamentação, tudo isso. Após o primeiro dentinho nascer, é muito importante, gente, que vocês levem as crianças ao dentista, tá? Nada de esperada, 8 anos, 6 anos, às vezes chega com 10 anos. Por quê? Porque essa criança, ela tem um pouco de medo do que ela não conhece. Então, se você espera muito tempo, essa criança já vai crescer com medo de dentista. Então, é bem importante que a gente desmistifique um pouco esse medo e já acostume essa criança a visitar o dentista desde cedo, porque aí a gente já vai estar evitando várias doenças, a gente vai estar evitando cáries, tártaros, entre outros problemas. A gente também, a partir do primeiro dentinho, a gente faz a orientação da mamãe, do papai também,
com relação à alimentação dessa criança, a higienização bucal em casa, né? Porque a gente sabe que na primeira infância essa criança ela não vai higienizar, quem vai fazer a higienização são os pais. Então é bem importante que a gente faça esse acompanhamento, essa orientação para os pais nessa primeira consulta. Às vezes é mais importante até do que a gente apenas olhar a boca da criança, sabe? Essa orientação, assim, é fundamental, porque vários pontos a gente percebe, às vezes, os pais acham que estão fazendo o melhor, e aí a gente sempre pode melhorar um pouquinho em alguns pontos, em algumas informações. Verdade. Vamos ver, tem uma perguntinha aqui. Deixa eu ver se passou. Deixa eu achar. Dificuldade de lidar com as crianças, né? Acho que foi essa a primeira. Foi a primeira. Olha, justamente, eu acho que a maior dificuldade, assim, para o dentista é receber essa criança, ou a que ainda não foi ao dentista, já numa idade um pouco avançada, que a gente tem que trabalhar um pouco com essa aceitação, né? Ou então, uma criança um pouco também traumatizada, né? Que já vem de alguns tratamentos que não foram tão conduzidos de uma maneira bacana, e aí ela vem um pouquinho traumatizada. Mas aí, a partir da primeira consulta, a gente trabalha também nesse condicionamento dessa criança, para ela começar a se acostumar. A gente trabalha muito com a parte lúdica. É muito importante. Assim, eu tô com essa roupinha aqui, ó, colorida. Não é a mesma roupa que eu atendo adulto, né? Por quê? Porque a criança se assusta um pouco com o branco. Às vezes, assim, alguns papais e mamães levam a criança naquele dentista que veste branco, é mais tradicional, e aquele consultório com cheiro de dentista. Então, a criança se assusta um pouco, porque ela lembra, por exemplo, da vacina que ela toma, que os enfermeiros geralmente estão de branco. Então, aqui no consultório, a gente trabalha dessa maneira mais lúdica e divertida, para poder passar tranquilidade para essa criança, ela não se assustar. E aí a gente vai a cada consulta fazendo esse condicionamento e aí ela vai, daqui a pouco ela chega aqui, senta sozinha na cadeira, às vezes com 4, 5 anos, super acostumada. E a gente tem outras A coisas. partir daí já vai trabalhando essa questão do medo, né? Das Exatamente, é o crianças. principal. É o principal. É o medo, primeiro do desconhecido, que ela nunca foi ao dentista, né? E segundo, também com medo que ela relaciona ali com vacina, com injeção, e que a gente sabe que fazendo a prevenção correta, ela não vai precisar de injeção, vamos dizer assim, naquela primeira consulta. Vai ser Sim, sim. uma orientação, uma profilaxia, que daqui a pouco também eu quero falar um pouquinho sobre a nossa primeira consulta, como é, tá bom? E assim, falando sobre flúor, né? Qual a idade que pode? Isso. É bem interessante essa orientação do flu, que eu acho que é uma das principais na consulta, principalmente para a mãe, né, e para o pai, que a gente orienta, né? É o seguinte, muitos pais hoje em dia, eles acreditam ainda que aquela criança que já está se alimentando com a dieta normal, mas ela é pequenininha ainda e pela dificuldade de cuspir, né? Eles acreditam que deve se usar a pasta sem flúor, tá? Isso aí já é muito antigo, né? Já é todo mundo assim, chega aqui, ah, doutora, mas a pasta que eu uso é sem flúor, viu? Achando que tá totalmente correto, né? E na verdade não, gente. A pasta que a gente, o creme dental, né, que a gente orienta, a partir que essa criança sai só daquela amamentação unicamente exclusiva para divisão de amamentação com dieta ou só dieta, né, a dieta normal com frutas, leite, gagal, enfim, a partir dessa dieta, fora do peito, é que a gente introduz o flúor na escovação dessa criança, tá? Então é bem importante. Então, assim, o recado para as mamães é: tá amamentando ainda, ainda não precisa de flúor, que o leite materno por si só não causa cárie, tá bom? Aí passou, começou a se alimentar de outras coisas, de um leite que não é da própria mãe. Então, aí a gente já introduz esse flúor na escovação, que o flúor vai fazer uma. Tem importância, né? Primeiro na prevenção de cáries, vai prevenir o biofilme dentário, que é aquela placa bacteriana. Então, ele regula o pH da boca, fazendo com que evite todos esses problemas. Então, assim,
Às vezes chega uma criança aqui, uns 6, 7 anos, usando pasta sem flúor, provavelmente vai ser uma criança que a gente já encontra cáries, né, na boca dela. Então já cria um problema, às vezes, pela falta de uma informação lá no início, na falta de uma visita ao dentista que pudesse orientar de uma maneira correta a higienização. E a quantidade, né, da pasta? Qual seria a ideal? Eu vou até fazer um exemplo aqui para vocês, tá? Não é uma escova de criança, mas assim, só para vocês terem uma ideia da quantidade. Por quê? Porque eu vou mostrar primeiro a forma errada de colocar pasta para criança, até para adulto também. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa é a maneira que os comerciais vendem, né? Olha só a quantidade. Assim é que o comercial vende, né? Isso, fazer todo a cobrinha em cima da pá. Gente, isso daqui é um excesso, tá? Isso daqui não tem necessidade. E principalmente crianças que não podem, não sabem ainda cuspir, elas vão fazer o que com essa pasta? Tanto de flúor desse jeito, elas vão engolir. Então, a gente recomenda a pasta com flúor, porém numa quantidade reduzida que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Pegar essa preta aqui que dá para ver melhor. Você encosta, ó, só a pontinha, assim, ó. Ó, só a pontinha. Tá vendo? E eu ainda coloquei muito, porque crianças de 0 até 3 anos, a gente indica 1 grão de arroz cru. Então, se tiver alguma mamãe e papai, anota, porque a quantidade é 1 grãozinho de arroz cru, de 0 a 3 anos. Essa criança começou a crescer, começou a querer cuspir, saber cuspir melhor, mas ela ainda engole uma quantidade de flúor, né, do creme dental, você aumenta para 1 grãozinho de feijão cru. Então, desde do zero, né, o bebezinho, que já tem um dentinho, até os 3 anos, a gente faz o quê? 1 grãozinho de arroz cru, que é realmente só encostar a pastinha na escova e tirar. Já a criança, até uns 6, 7, 8, 9 anos, aí a gente faz, ó, essa quantidadezinha aqui, que tá super suficiente. Vai fazer uma boa higienização. Tem um flúor que vai fazer a prevenção da cárie e não tem problema nenhum dessa criança engolir pouca quantidade desse creme dental, que não vai causar mal algum. Agora, realmente, Tem algum creme dental é legal. específico para criança? Olha, tem vários cremes dentais específicos. O que eu recomendo, né, seja um que a criança se adeque, que seja lúdico, né, que tenha um bichinho, tem as Tandes hoje em dia, que é aquelas Tandes que a gente sempre usava desde criança, elas são boas porque elas têm flúor. Então, você trabalhando na quantidade e uma correta higienização é o que é o mais importante. Nada de usar pasta sem flúor se essa criança já se alimenta fora do peito da mãe, tá? E falando um E pouquinho, a questão do fio dental também seria legal já começar, vamos né? fazer um pouquinho agora sobre orientação à escovação e um pouquinho de fio dental, tá? Eu tenho aqui também no meu consultório, para me ajudar nas consultas, eu tenho o doutor Cachorrão, e a gente tem esse sorrisão, que é a própria criança, ela geralmente faz, a gente faz essa escovação, tá? A gente pega uma escova, tem a própria escova dele, e aí a gente ensina essa criança a higienizar. Aqui, ó, de trás para frente, eu fecho direitinho e ela mesma, ela vem aqui, ó, e faz, eu digo que é movimento de bolinha. A gente vem, ó, fazendo o movimento de bolinha. Chegou aqui atrás, bolinha. Escovar a língua de trás para frente. Então, essa criança, desde novinha, aprendendo a fazer essa higienização no Doutor Cachorro aqui, ela já vai praticar em casa. Então, é super interessante a gente trazer esses elementos para o consultório, para essa criança que ainda está ali absorvendo tudo, em vez de ensinar olhando em mim, não. Ela mesma vai fazendo o cachorrão com a minha orientação. E eu identifico algum erro, por exemplo. Eu pergunto para ela, como é que você escova em casa? E aí ela vai escovar primeiro. E depois eu digo a maneira correta. Então, a mesma coisa é o fio dental. A gente já pode começar a treinar fio dental. Claro que crianças muito pequenininhas, elas não vão conseguir.
mas os papais e as mamães podem tentar. Por quê? Às vezes, gente, acontece de a criança ter uma super higiene bucal, super legal, e do nada aparece uma cárie lá atrás, nos molarizinhos, né, nos dentes de leite. E aí, o que é que acontece? Poxa, os pais ficam um pouco assustados. Poxa, eu cuido tanto e aconteceu a cárie, né? Mas o que é que a gente pode fazer? O fio dental pode ajudar, porque às vezes a criança tem os dentinhos muito pequenininhos e aí pode ficar um pedacinho de carne, de frango, de comida lá atrás. E que a escova, que o papai e a mamãe estão escovando todo dia, não está conseguindo remover. Então é bem interessante ele sempre observar e se tiver aquele pedacinho de carne, não usar palito de dente, usar o fio dental. Aí sim, realmente vai ajudar nessa prevenção também de cáries, principalmente nos dentes posteriores, tá? Deixa eu ver se ele fica aqui nos acompanhando aqui na live. E aí é importante também, o fio dental na criança, começar a acostumar ela, ela vai se tornar um adulto que vai usar fio dental assim tranquilamente, já acostumada, né? A gente tem que trazer todos os hábitos desde criança para essa criança ser um adolescente e um adulto com a saúde bucal em dia totalmente saudável. Isso mesmo. E conta aí um pouquinho como é a sua primeira consulta, né? Para as mamães saberem. A nossa primeira consulta, né, a gente faz a parte do acolhimento, dependendo da idade da criança, tá? A gente faz, eu acho que essa é uma primeira consulta para a gente conhecer, né, o paciente ou a paciente e os pais. E dar aquela orientação, tanto a orientação à higiene bucal, como a gente acabou de fazer, como eu te digo, a gente faz, coloca música também para ajudar, né? Algum desenho que ela goste para assistir, porque aí ela vai ficar mais relaxada e aceitar mais o nosso tratamento, tá? Tem o doutor Cachorrão, tem também que eu gosto muito de usar na primeira consulta, eu gosto muito de livro. Eu adoro, assim, coisas lúdicas, eu gosto muito, ó. Aí esse daqui a gente mostra os bichinhos, tá vendo? Os dentinhos, a gente mostra a fada do dente que cuida. Então, com o livro, assim, também a gente faz essa questão de orientação, tanto a escovação, a tudo. Tem até a criança no próprio dentista, que ela meio que se espelha, né, no menininho e vê ele no dentista. E tem realmente também um comportamento bem assim, bem mais agradável, bem mais tranquilo ali, bem mais relaxada no dentista. Então a gente faz toda essa parte de orientação. Eu também tento analisar tanto a parte do creme dental que ela está usando, quanto também tento analisar alguma coisa na dieta dela, tá? Porque muitas crianças não, assim, principalmente às vezes ficam com vó, com vô, e vó, né, quer dar tudo que ela quer, que gostou. Aumenta açúcar, né? Exatamente, muito confeito, muita bala, muitos biscoitos de chocolate. Então a gente sabe que tem tipos de dieta que causam mais cáries do que outras. Então a gente também faz essa orientação também da dieta para tentar tirar algumas coisas que podem causar mal, né? Pelo menos orientar ali para ela não fornecer para aquela criança, porque sozinha ela não vai no supermercado e compra o biscoito de chocolate, a bala e o doce, né? Quem dá realmente é o adulto. Então a gente orienta esse adulto para essa criança ter um menor fator de cárie, tá bom? Isso mesmo. Tem uma perguntinha. A Catarina, né, perguntou. Foi, ela falou sobre o medo, não foi? Acho que sim, Foi, que aqui. ela explicou um pouquinho, né, Catarina, sobre essa questão da receptividade da gente, essa questão do colorido, do lúdico, de livro, de música, do cachorro. Então, tudo isso ajuda. E principalmente conversar com a criança de igual para igual ali, com certa autoridade, claro, mas evitar segurar essa criança, sabe? A gente tentar realmente fazer um condicionamento para ela ir aceitando. Se for uma criança que já vem de outros dentistas, que já está com medo, que tem muita coisa para fazer, por exemplo, tem muitas cáries. Na primeira consulta a gente faz geralmente a limpeza, a aplicação de flúor, para essa criança ir se acostumando. E aí, nas outras consultas, a gente vai fazendo os outros tratamentos, como restaurações e etc., extrações, se tiver. Porque aí ela já vai estar condicionada. Então, esse medo vai diminuindo. Então, a gente trabalha muito com isso.
Porque se chegar aqui, dentista de jaleco branco, sem um sorriso, sem saber conversar direito com a criança, ela realmente vai ficar assustada. Eu acho que até adulto fica assustado, né? É verdade. Vamos lá, outra perguntinha. Rosalina perguntou: fale sobre a influência da alimentação nas cáries. Isso é muito. Acho que é um dos fatores mais importantes, às vezes até mais do que a higienização. Porque essa criança, às vezes, o adulto higieniza bem, mas ela tem uma dieta tão rica em açúcar que nem o fluo da pasta consegue dar conta. E aí ela começa a aparecer algumas cáries, principalmente nos dentes posteriores. E, gente, dente de leite é tão importante quanto o dente de osso, tá? Não é porque o dente de leite vai ser trocado que a gente não tem que cuidar dos dentes de leite, porque eles estão ali preservando o espaço para os dentes de osso, os dentes permanentes. Então, não é tira dente de leite que vai vir outro. Mas esse dente de leite, se você tiver uma alimentação com muito açúcar e essas cáries prejudicarem tanto os dentes a ponto de ter que tirar os dentes antes da época certa, aí o que é que vai acontecer? Os dentes permanentes vão vir em lugares que não são legais. Então, essa criança provavelmente vai precisar de fazer um tratamento de aparelho depois, vai precisar fazer alguma cirurgia que não era tão programada se ela tivesse perdido os dentes de leite na época certa. Dente de leite, geralmente, hoje em dia, a gente está começando a trocar com 5, 6 anos. Antigamente era 6 anos para frente, mas hoje em dia a alimentação foi mudando, né? A gente está evoluindo muito e aí algumas crianças são um pouco precoces, 4, 5 anos já tem dentinho mole para a gente tirar. E a gente, assim, o ideal é que tire em casa, né? Porque é menos traumático. Mas caso precise, a gente tira no dentista mesmo, porque em alguns casos fica aquele dentinho de leite mole com um permanente por trás. Então, eu recomendo muito que vocês, mamães e papais, fiquem muito atentos. Se você vir algum dentinho permanente nascendo e o de leite não caiu, corre no dentista para a gente fazer essa extraçãozinha, para a gente fazer essa avaliação, né? E ver essa necessidade. Então, a alimentação, assim, eu vou dizer aqui, citar algumas coisas que são péssimas para a alimentação de crianças, tá? Eu sei que muita gente, é o que muita gente come, muita gente gosta. A gente vê leite com chocolate, aquele achocolatado, principalmente os de caixinha. Aqueles todinhos, os leites fermentados também, como Bob Esponja. Eu sei que Bob Esponja é o campeão no meu consultório de cárie, assim, realmente é o que mais as crianças adoram, é aquele leite fermentado Bob Esponja. Depois eu vou fazer um post lá no meu Stories só com alguns alimentos que a gente deve evitar para a criança, tá? Biscoito Bom, recheado. Gente, biscoito recheado, ele gruda no dente aquele açúcar. E pra gente remover com a escovação é bem difícil. Então, ó, eu nem vou falar de pirulito, bala, essas coisas que realmente chiclete, refrigerante. refrigerante, muito refrigerante, né? Que já deixa o dentinho um pouquinho amolecido, ele amolece um pouquinho aquele esmalte, e aquele esmalte, ó, só recebe açúcar, faz a reação química com a saliva, e aí as bactérias começam a perfurar aquele dentinho. E dente de leite, além de cárie, gente, ele também pode afetar o canalzinho dele, tá? Então é muito sério. Às vezes acontece de criança que com 3, 4, 5 anos, a gente tem que fazer tratamento de canal, tem que extrair vários dentes. Tem criança que de 3 anos que a gente precisou fazer extraçõezinhas. Vê que situação, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar sempre informação para não para proteger nossos filhos, né? Sempre se você não consegue, não sabe muito bem, procura o dentista, que a gente vai te orientar com relação à alimentação, aos cuidados. Porque criança muito novinha pode ter cárie sim, pode perder dente sim, pode sofrer, às vezes chega com o rostinho inchado, né? Por conta de cárie. Então, hoje em dia a gente sabe que a cárie não é um bichinho, é uma doença e que tem que ser combatida e prevenida. Isso mesmo. Amanda perguntou: qual é a influência dos medicamentos antibióticos nos dentes de leite? Foi ótimo essa tua pergunta, Amanda, porque é o seguinte, às vezes a gente chega aqui, desculpa falar, gente, mas às vezes os papais e mamães chegam, mas meu filho tomou muito antibiótico, é por isso que ele tem muita cárie. E na verdade não é bem assim, tá?
O que é que acontece na realidade? Nenhum antibiótico ele causa cárie realmente, se você fizer uma boa higienização. Uma higienização normal, o antibiótico não vai ter problema. Mas o que é que acontece às vezes? Geralmente, por que essa criança está tomando antibiótico? Provavelmente ela está com alguma febre, né? Está com alguma infecçãozinha. E aí, geralmente, os pais, eles cuidam daquela infecção, cuidam da febre, dão os remédios. Os remédios infantis, geralmente, têm muito açúcar. São geralmente líquidos, né? Xarope para poder a criança engolir. E aí, o que acontece? Ele esquece da higienização bucal, né? Principalmente que a criança está mais chorosa, ela não vai aceitar muito bem aquela higienização. E aí, aquele remédio com tanto de açúcar, ele realmente vai prejudicar. Agora, se os pais não fizerem a correta higienização, tá? Então, lembrar, mesmo ela doentinha, lembrar que escovar o dente dela vai ser bem importante para evitar as cáries, tá? Que remédio com muito açúcar é igual a alimentação, igual a doce, igual a bala. E aí, se a gente não escovar, aí geralmente a cárie, né? Criança que tem muitos episódios de infecções, que tem sempre que tomar esses remédios, às vezes fica hospitalizada, a última coisa que o pessoal lembra é de escovar o dente dela, né? Infelizmente. Então, vamos ficar um pouquinho mais atenta a isso. Quando ela estiver tomando esses antibióticos, fazer a higienização dela. É para o bem da criança, tá? Isso mesmo. A Amanda também perguntou qual creme dental mais indicado para bebês. Isso, Amanda. Olha só, para os bebezinhos, como eu te falei, se você ela só amamenta, né? Então esse bebezinho ainda não precisa do flúor, tá? Só o leite da mãe não tem problema. Você pode ver as Malvatri Kids, que são algumas sem flúor, aquelas para bebezinho mesmo. Já a criança começou a comer alguma frutinha, começou a tomar um gagal que não é do leite materno da mãe, né? O leite de vaca, outros tipos de leite. Então aí você já inclui a pastinha infantil com flúor. Você olha lá se tem flúor ou não. E aí você trabalha na quantidade. Você só encosta um pinguinho de nada daquela pasta com flúor, que aí não vai ter problema. O problema é você, ó, colocar essa aqui. Lembra da quantidade errada? Eu vou colocar as duas aqui, ó. Quantidade errada e a quantidade certa, tá? É muito pouquinho. Para bebê, essa quantidade aqui ainda é muito. Você coloca só um grãozinho de arroz cru. É só um pouquinho, é só encostar. E aí, você usando uma quantidade correta com flúor, não vai ter problema nenhum. Já vai estar protegendo o teu bebezinho das cáries, tá? E em vez de você usar uma sem flúor em grande quantidade, que não vai estar fazendo nada, tá bom? E Muito bem. tem uma marca assim eu indico específica. O que eu indico realmente é trabalhar essa questão, esse conhecimento dos pais com relação ao flúor. Criança precisa do flúor, mas a quantidade não pode ser exagerada, tá bom? Isso mesmo. Rosalie perguntou, é verdade que cárie pode afetar outros órgãos? Olha, é verdade, mas assim, eu vou explicar um pouquinho como é isso, né? A gente já viu casos que bactéria do dente foi parar em cérebro, foi parar em coração. Por quê? Quando a gente tem uma infecção na boca, esses dentes, eles estão relacionados à corrente sanguínea, né? Aos vasos. Então, às vezes, uma bactériazinha daquela cárie que a gente não cuidou, ela vai, ó, e cai na corrente sanguínea. Então, ela pode viajar pelo nosso corpo e ir para qualquer órgão e causar uma infecção, tá? Tem gente que já até ficou em coma, né? Por conta das bactérias, tanto no coração. Então, é bem sério mesmo, gente. Vamos cuidar da saúde bucal desde os pequenos, adolescentes e adultos, para poder evitar qualquer problema, porque a boca ela está relacionada ao nosso corpo como um todo, a nossa saúde geral, tá? Bem importante isso. Isso mesmo. Deixa eu só ver aqui. Tem mais uma perguntinha. Deixa eu colocar aqui. Gui Positividade perguntou: como saber se meu filho vai ter que usar aparelho e o que fazer para evitar que use aparelho? Isso, Guilherme, olha só. A gente, assim, para a gente evitar, a gente pode evitar em alguns casos, né? Como, por exemplo, você cuidar da higiene bucal do seu filho, levar ao dentista desde novinho para fazer essa prevenção. Então, você vai evitar aquele aparelho causado por aqueles dentinhos, por exemplo, quando ela perde o dente precoce, né? Por exemplo,
Quando ela perde o dente precoce, os permanentes, eles vêm de uma maneira desorganizada. Então, provavelmente, se essa criança teve uma cárie precoce e perdeu o dente precocemente, ela vai precisar de aparelho. Aí você trabalha prevenindo. Agora, se for uma questão genética, tá? Por exemplo, você tem uma classe 3 que a gente chama, que é o queixo um pouquinho para frente, ou então a parte superior para frente, ou alguma coisa que seja genética, aí realmente a gente tem que trabalhar cedo nessa criança na parte de ortopedia dos maxilares e ortodontia. Mas aí a gente às vezes não dá para evitar o aparelho. Aquele fixo não, mas assim, tem outros tipos que a gente pode usar nessa criança cedo, tá? Na primeira infância, na segunda infância, que aí a gente vai conseguir que ela já cresça, já seja um adulto sem aparelho, já resolva esse problema. Porque às vezes quando não cuida de certos casos cedo, aí adulta ela vai precisar talvez de uma cirurgia, além do aparelho. Então é bem importante a gente sempre estar visitando o dentista para a gente estar orientando nessa questão, tanto para prevenir aparelho ou se precisar, a gente já intervém rápido para essa criança já crescer tranquila, com um sorriso alinhado. Porque se deixar, às vezes, para depois, para a adolescência ou a fase adulta, aí pode ser mais complicado de tratar. A gente ajuda na criança a essa questão de aparelho também. Até Crianças as também. disfunções, não é, Tamires? As Oi? disfunções que crianças podem também ter, né? Eu ia falar Disfunções exatamente. da região. Você, como físico, você sabe muito bem, né, essa questão da respiração, deglutição. Às vezes, um tratamento ortopédico, a gente tem os disjuntores, né, do maxilar, que abre um pouquinho esse maxilar para deixar esse palato menos ogival, que a gente chama, menos profundo. Criança, gente, que dorme com a boca aberta, ó, respiradores bucais, tudo isso os aparelhos vão ajudar. Tá? Então, assim, essas vai melhorar tudo. Tem criança que não dorme direito, tem criança que não respira direito, né? Que não come direito, tem criança que é magrinho, tem criança que é curvadinho. Às vezes é um problema ortopédico dos maxilares, que melhorando com ortopedia e aparelho, a gente consegue melhorar as funções. E às vezes precisa, né, da fono, da fisioterapeuta, como a Gabriele, e a gente faz esse tratamento multidisciplinar. Então, a importância, eu sempre bato nessa tecla, de você visitar o dentista cedo com essa criança, porque aí qualquer tipo de tratamento a mais que ela precisar, a gente já faz a orientação e já faz todo o multidisciplinar ali em conjunto, com a fisio e com a fono. Ó, Rosali perguntou quais as causas do ranger de dentes em crianças. Isso, olha só, existe o bruxismo infantil, tá, gente? Não é só adulto que range dente, não. Criança também pode sofrer desse problema, tá? E é o seguinte, o que é que a gente pode fazer? Às vezes, hoje em dia, a criança tem muitas atividades, né? Essa criança faz inglês, faz esporte, faz futebol, faz balé, não para em casa, não para o tempo todo. É aquela criança que às vezes é até ansiosa, né? Isso. Então, o que eu recomendo é você, assim, identificar as causas também desse ranger. Por que que essa criança tá assim? Será que ela não tá dormindo bem? O que é que tá acontecendo? Ela tá muito ansiosa? Então, tem a questão de criança que a gente pode fazer alguns desgastezinhos nos caninos. Tem, quando a criança é maior, já tem algumas plaquinhas. Mas eu acho que para a criança o principal é observar as causas. Então, às vezes, uma psicóloga, uma terapia, ou se ela não faz atividade nenhuma, que comece a fazer uma atividade física para descarregar essa energia que ela está canalizando aqui. Né? A gente é Não muito. acumular, né, as tensões. Exatamente. Então, tudo em excesso pode prejudicar. Muita atividade, muita coisa pode deixar ela ansiosa e aí gerar, né, esse bruxismo. Ou então, de menos, ela está muito ociosa, então ela precisa fazer uma atividade física ali, colocar ela numa atividade física uma vez, duas vezes por semana. Tem a ecoterapia também, que é a questão da criança ter contato com animais também, para deixar ela mais, né, tranquila e sociável. Então, muita coisa pode causar essa questão, principalmente psicológica, tá? E até um ponto que a gente pode falar sobre crianças especiais, né? Se você E atende.
Olha, a gente atende até um ponto. Existe essa especialidade, né, de pacientes especiais. Eu não tenho essa especialidade. Porém, minha experiência, o pessoal sempre me mandou alguns pacientes especiais para mim, até com paralisia cerebral. Mas, assim, caso precise de alguma sedação, aí geralmente eu encaminho para o especialista. Mas quando a gente conversando, autistas, né? Crianças autistas, eu atendo muitas crianças autistas. E assim, a gente precisa ter realmente uma consulta de qualidade com esse tipo de paciente. Essa questão lúdica é tão importante para crianças autistas, assim, muito importante, porque elas se assustam com mais facilidade, né? Se irritam com mais facilidade. Então, consultas rápidas ajuda muito esse tipo de paciente. E a gente fazer procedimentos pontuais e rápidos. A gente tem que ser muito eficiente para atender pacientes especiais, de autismo leve até o autismo com mais, né, intensidade. Então, assim, é muito importante o tempo que a gente tá nessa consulta, tá? Eu não atendo hoje em dia mais planos de saúde, infelizmente, porque o plano de saúde, como assim, tinha remuneração muito baixa, eu não conseguia dar o tempo necessário para essa consulta. Minha consulta dura em torno de 1 hora para cada paciente. Então, assim, paciente especial, aí que a gente tem que ter sabe, tem que ter uma atenção ainda maior, porque eles são realmente especiais em todos os aspectos. Isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem já entrar em Ó, contato com a isso. doutora Tamires, que ela responde lá todo mundo que tiver E dúvida, e a gente atende marcar, né, consulta. empresarial Padre Roma. E se vocês querem, né, a Feira Kids, vai fazer festinha antes da festa, quer fazer uma prevenção, a gente faz aquela escovaçãozinha, faz a aplicação de flu. É importante que essas crianças venham ao dentista a cada 6 meses, no mínimo. Mas aí, dependendo de cada criança, a gente faz assim a modificação desse tempo, tá? Tem algumas crianças que precisam vir de 3 em 3 meses, ou uma vez por mês, alguns tratamentos bem intensos, quando tá com muita cárie, né? Muito risco de cárie, aí a gente precisa fazer as visitas com mais regularidade, com mais rapidez, tá? Então, qualquer coisa, eu tô aqui na Zona Norte, no Parnamirim, com toda a estrutura para atender os pequenos, tá? E com todo carinho, que eu amo atender criança, assim, é minha paixão, desde que eu me formei. E é uma coisa que foi uma surpresa. Eu não me preparei, assim, para isso na faculdade, eu não tinha essa intenção. Mas aí, né, Deus sabe o que faz. Às vezes é um jeito, né, que a gente tem. E também meu estudo também, eu fui atrás também de melhorar os atendimentos para a criança. Hoje em dia, as indicações vêm muito, assim, principalmente para os pequenos, que a maioria dos dentistas não atendem os pequenininhos. E aí eu amo. Quando chega aqui, as princesas e os príncipes são muito bem É uma recebidos. festa. É uma festa, realmente. Ó, Rosali perguntou, crianças podem fazer clareamento dental? Isso, não é indicado, tá? Até na live da Celebrar Debutantes, né, a gente falou um pouco sobre isso, a partir lá dos seus 16, 18 anos. Criança, de jeito nenhum. Agora, até porque os dentinhos de leite, eles geralmente são mais clarinhos. É até um ponto a gente conversar sobre isso. Alguns pais vêm aqui um pouco aflitos, mas, poxa, meu dente, o de osso está nascendo tão amarelo, né? Então, porque às vezes o de osso, ele tem característica de formar tártaro, que o de leite não tinha. E aí ele geralmente vem esse dente um pouco mais amarelado, mas a tendência dos dentes de osso, eles são um pouco mais amarelados, mas espera um pouquinho, deixa essa dentição toda ficar madura o suficiente para receber esse clareamento lá depois da adolescência, já entrando um pouquinho na fase adulta. Isso aí, muito bom. Então, quanto tempo Foi temos? isso, né, Gabi? Oi? Acho que foi isso. Acho que a gente deu para Isso. explicar um pouquinho sobre a saúde bucal nas crianças, a importância de prevenção, promoção em saúde muito importante. E não só cuidar de restauração, remover cárie, como também eu adoro quando chega a criança aqui e não tem nada, só a profilaxia para fazer. Que aí quer dizer que a higienização dela está correta. Isso é, o que é o legal, né? A prevenção, né, sempre é muito importante. Isso, em escolas, Então, tudo isso. isso.
Então vamos nos despedindo aqui do pessoal. Agradecer a todo mundo que participou, interagiu. Qualquer dúvida, só entrar em contato com a doutora A Tamires. doutora Tamires Leite, pode mandar direct, pode seguir, eu estou sempre postando, não só de criança, mas como de adulto também, eu estou sempre postando bastante conteúdo. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar comentário, pode mandar direct, que eu posso explicar se for um caso específico do seu filho, da sua filha, pode mandar direct, que aí eu respondo. Às vezes, nessa questão da pandemia, né, a gente faz às vezes a consulta online ali no direct, já dá uma orientação muito boa. Até antes da primeira consulta, eu já oriento a questão da pasta com flu, mando foto da quantidade. Quem quiser foto da quantidade por idade de creme dental, só mandar um direct para mim também, que eu envio a foto para vocês. Mas aí eu vou deixar nos stories a foto dos alimentos que causam cárie, tá? Então isso daí já tô devendo para vocês hoje. Isso aí. Boa Vamos tarde. Cadê? Já, Madison. Se alguém perder alguma coisa, vai ficar tudo salvo aqui, né? Vocês podem depois assistir. E é isso. isso. Vamos encerrando aqui. Até a próxima, não é, doutora? Obrigada demais por participar dessa feira linda, essa Celebrar Kids. Espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas, esclarecido alguns mitos, né? Principalmente as pastas sem flúor. E é isso daí. Estou aqui aberta a recebê-los com todo o meu amor, todo carinho. Criança, adolescente e adulto também. Isso aí. Então vamos encerrando por aqui. Depois a gente retorna com mais lives de outros expositores Muito para obrigada continuar. pelo convite, tá? Muito obrigada pela confiança e pelo convite do meu trabalho, tá bom? Certo. Então, até a próxima. Tchau. Tchau.